Olá! Tudo bem com vocês? Hoje a Tridimensional Entretenimento está de modo diferente. De dia para começar a história, né? Então nós temos aí o nosso Tridimensional Entretenimento todos os dias, todas as segundas-feiras, às 19 horas. Mas hoje eu estou aqui durante o dia com a minha convidada, a Cidinha Nogueira. A Cidinha já esteve conosco no programa, porém nós queremos fazer hoje um modo bem diferente de poder contemplar toda a graciosidade que ela esteve comigo no estúdio. E aí a gente vai falar um pouquinho do seu livro, né? E nada mais do que um belo dia, numa paisagem dessa, estar aqui falando com a Cidinha. Bom dia, Cidinha, tudo bem com você? Bom dia, Juliana. É um prazer estar aqui novamente. Muito obrigada pelo convite. É isso aí. A Tridimensional Entretenimento está aqui pelo YouTube também, aqui na Tridimensional Web Rádio. Então, se você quiser, conecte conosco, inscreva no canal. E se você quiser participar, você também pode mandar mensagem para a gente no WhatsApp, no 34 30 30 09 28, tá bom? E nós vamos começar aqui com a Cidinha, mais uma vez. Obrigada, Cidinha, por estar conosco e trazer para nós esse seu conhecimento literário. E a gente quer mostrar para todo mundo que a nossa cidade e as pessoas com quem a gente convive estão tão próximas da gente, né? Que a gente acha que literatura está tão longe, só em grandes capitais, mas não, nós temos muita qualidade de literatura aqui, né? Então é isso hoje que nós vamos conversar com a Cidinha e trazer também aqui o livro dela, tá? Que já está aí à venda em todas as livrarias, inclusive pela Amazon. Então, se você quiser adquirir, pode também adquirir aí pelos sites, tá? Só digitar Até Onde Podemos Chegar, da Cidinha Nogueira, tá bom? Cidinha, mãe, esposa, trabalhadora, como que você mistura tudo isso aí e ainda sobra tempo para vir escrever o livro? Então, é difícil, né, Ju? A gente tem que ir conciliando o tempo, né? Mas, assim, eu fiquei até muito sobrecarregada, né? Até estou mudando aí o ciclo da minha trajetória e quero dedicar à literatura mesmo. Foi onde que eu me encontrei, né? Com o propósito, assim, de ajudar as pessoas através da minha experiência, né? Da minha experiência de vida. Minha vida não foi muito fácil, né? Então, através da minha escrita, foi onde eu me encontrei. Eu quero ajudar outras pessoas a superarem as suas dores, né, os seus problemas, porque todos nós temos, né? No dia a dia não tem ninguém que vive feliz 100%, né? E esse livro aqui, ele surgiu através de uma dor muito, né, difícil que aconteceu na minha vida, que foi a perda de minha mãe. E aí eu comecei a escrever de forma terapêutica, diariamente, para aliviar o meu sofrimento. E aí com isso eu me encontrei com a poesia. Eu já escrevia desde adolescente, mas escrevia assim de uma forma, né, para aliviar, né, como forma terapêutica mesmo. Mas aí com a poesia mesmo eu me encontrei, foi depois do falecimento de minha mãe. E como que foi surgindo essas ideias? O que te levou a fazer, por exemplo, a sua primeira, o seu primeiro conto, ou a sua primeira história, a primeira estrofe de toda essa sua trajetória? Então, eu escrevia, né? E aí eu comecei a postar algumas coisas no Instagram. E aí algumas amigas falaram, você escreve bem, né? Pode ajudar outras pessoas e tal. E aí eu resolvi reunir todos os poemas e publicar o livro. Quando a gente pensa em publicar um livro, a gente imagina que isso é tão difícil, você tem que ir lá na gráfica, aquela coisa toda. Existe um processo mais simples para a gente fazer uma publicação de livro, Cidinha? Hoje em dia é mais fácil, né? Eu até encontrei essa editora pelo Instagram. É a editora Viseu, ela é lá do Paraná. E aí mandei, né, o manuscrito e eles aprovaram. E aí a gente tem todo um processo, né? Tem revisão, diagramação, copydesk. Demorou mais ou menos 6 meses para mim conseguir publicar. E aí a capa também, aí a editora mandou, mas eu não agradei da capa. Aí paguei um capista, porque eu queria uma capa, imaginava assim, uma pessoa, né, como está aqui leve, que ela conseguiu superar todas as suas dores e encontrar a sua felicidade plena, né? E paguei um capista à parte para fazer essa capa, que ficou linda, né? Todo mundo é Maravilhosa, apaixonado pela capa. maravilhosa.
A hora que vocês adquirirem o livro, vocês vão ver. Além do material, vocês vão ver quanto essa capa realmente transmite leveza. Então, quando ela coloca aqui, até onde podemos chegar, a gente vê aqui que a Cidinha realmente passou por processo de uma transformação, né, Cidinha? De pensamento, de sentimentos. E como que você identifica a sua trajetória, Cidinha, com o chegar de alguma coisa ou de alguém ou de para chegar a um momento em que você diz assim, poxa, agora eu estou pronta para seguir um novo caminho. Eu realmente hoje eu estou transformada. Eu acho que depois que você passa por uma perda, você nunca mais é a mesma pessoa, né? Você se transforma. Eu já tive um acidente, foi em 2001, que já transformou minha vida, porque eu falo que eu nasci de novo. O acidente foi muito grave, né? Eu fiquei hospitalizada 17 dias, peguei infecção hospitalar. Então eu vi a minha vida se transformar ali. Comecei a valorizar mais os afetos, né? Os momentos que nós temos, como estamos aqui agora, né? Daqui 10, 20 minutos não sabemos, né, o que vai nos acontecer. Então você passa a valorizar mais a vida e as pessoas. E através também da perda de minha mãe, porque ela faleceu assim, de 15 dias, né? Então não teve nem tempo da gente assimilar, né, a doença dela, despedir, porque no final eles já aplicaram morfina, então ela ficou inconsciente. Então não despedi da minha mãe, né? Assim, não vi ela, né, conversar com ela. Lógico que eu fiz as orações, né, rezei ali com ela. Mas assim, é muito rápido. Então você vê que a sua vida é muito frágil, né? Qualquer momento pode mudar. Nós não temos, e às vezes a gente vive como se não fosse morrer. Você acha que você tem todo o tempo do mundo. E não é assim, né? Nós não temos o controle. É tão bom a gente ter essa noção, né, de tempo, porque não é a gente, não é o tempo que passa rápido, é a gente que não aproveita o tempo necessário, né, do que a gente está vivendo. Então, é quando você traz esse transformar através de uma perda, aquele luto realmente existe. E no seu caso foi uma perda familiar. Mas a gente poderia associar isso aí a várias perdas, né, Cidinha? Vários lutos, né? A perda de um emprego, a perda, né, de um animal de estimação, que muita gente fica debilitado, né? Vou falar assim, que é aquele sentimento tão ruim como se fosse realmente uma pessoa. Então, essa transformação, ela é viável, né? E as pessoas precisam aprender muito disso para não cair num processo de depressão, né, Cidinha? Exatamente. Tem pessoas que fogem da dor, né? Por exemplo, de um luto, como você disse. Não é só perda de uma pessoa, né? Perda de um emprego, de um término de um relacionamento. E aí não se conectam. Muitas pessoas, quando podem terminar um relacionamento, aí entram num relacionamento atrás do outro, não espera cicatrizar aquela dor, né? Porque fala que tem que ter um tempo, né? E aí não se conectam. Isso aí, no futuro, pode virar uma depressão. Com certeza. E assim, as pessoas precisam de trazer um pouquinho do entendimento desse processo. Por isso a gente chama de autoconhecimento, né? Porque é se conhecer mesmo, né? Como que eu posso começar a trabalhar em mim mesmo, a que momento que eu estou vendo que já estou começando a cair, né? É como se a gente olhasse tudo na nossa vida e falasse, não, desmoronou. Então eu preciso de reformar tudo isso, né? Embora sempre ficam aquelas cicatrizes que precisam realmente ser curadas, como você acabou de dizer. Agora, no seu livro a gente encontra 3 aspectos que você separa: amor, dor e superação. Como começou esse processo do amor primeiro? Então, nós temos que amar, né? É através do amor e da perda que nós vamos ter a dor. E sofrendo, nós vamos ter que buscar meios para superar. Por isso que eu quis dividir. É uma trajetória, né? Você não sofre se você não ama. Essa é indiferente.
Então, se você ama, se tem o término, você vai sofrer, né? E sofrendo, você tem que buscar forças para poder superar. E aí eu quis mostrar isso aí no livro, que todo mundo é capaz de superar suas dores. Basta querer e procurar meios, né? Através da sua espiritualidade, né? Da ajuda e do apoio dos familiares. E se não conseguir, através de terapia, né? E esse amor que você coloca aqui no livro, você traz isso com uma afetividade muito grande. E dentro dessa afetividade, a gente percebe que existe muita gratidão. Você acha que é possível a gente amar sem ser grato? Não, acho que não. E, Temos que ser gratos, né? Nós nascemos do amor e, né, estamos aqui para amar, né? Tanto amar as pessoas à nossa volta como o nosso irmão, né? aqui no livro, gente, são feitos em várias estrofes separadamente. E aí eu vou abrir aqui aleatório, né, para a gente só discorrer sobre isso aqui. A Cidinha coloca assim, ó: não tenho medo de demonstrar não tenha medo de demonstrar o que você sente no íntimo do seu coração. Vale a pena arriscar o que você tem a perder. Quando você acha quando lá no fundo mesmo, a gente às vezes deseja fazer alguma coisa e às vezes a gente trava. Que jeito que você entenderia que a gente poderia realmente perder esse medo para não perder as outras coisas na vida da gente, Cidinha? Então, acho que tem que demonstrar, né, a todo momento, que é igual a gente estava falando, a nossa vida é muito breve, né? Às vezes você ama uma pessoa, você tem um amigo, você não tem coragem de falar eu te amo, é muito bom estar na sua companhia, né? Isso aí faz bem para nossa alma, para quem fala e para quem ouve. É tabu, né? É. Parece que é um tabu, né? A gente não pode falar eu te amo para as pessoas, né? Exatamente. E assim, a minha educação, a minha mãe não teve isso, né? Porque, assim, ficou viúva e ela também era filha de 10 irmãos, tinha 10 irmãos, então a mãe não tinha como demonstrar afeto. Eu acho que as pessoas que foram, né, da nossa faixa etária, não teve muito afeto e carinho, né? Então, o que eu arrependo é de não ter mais abraçado a minha mãe, beijado, mas é porque criava, né, uma certa distância pela forma que ela educou. Hoje eu até trouxe uma forma diferente, né, de pensar. Tipo assim, a gente faz com a consciência que a gente tem para fazer com a consciência que a gente está vivendo naquele momento, né? E quando a gente percebe isso, Cidinha, a gente olha para tudo e vê que tudo foi como foi. Não tem jeito da gente mudar nada, né? E existe para você uma relação entre amor e apego? Um pouco. Eu sou bem apegada, inclusive isso eu estou trabalhando em terapia, porque assim, eu me apego às pessoas, né? E às vezes a gente não retribui da forma que você espera, né? E assim, você tem que trabalhar isso, você não pode ter muita expectativa, né? Porque isso você vai se frustrar. Mas nem por isso deixe de amar e falar que ama, né? Porque isso faz bem, né? Pra gente e pra outra pessoa. Em outro momento, você coloca assim, ó, que a gente também já conversou. Ser mãe é uma bênção, é amor incondicional, é doação, ação. A mãe, se preciso for, dá a vida pelo seu filho. Só que quem é mãe pode sentir este amor tão profundo que às vezes cansa, causa muita dor. Cidinha, você passa por um processo maravilhoso de ser mãe, né? E aí você vai isso muito mais além do que ser uma mãe biológica, né? Você teve aí esse processo, né, de adoção dos seus meninos. Quando você olha para tudo isso, você vive uma emoção diferente, creio eu. Mas você vai responder isso para mim no nosso próximo bloco. Estamos aqui com a Cidinha Nogueira falando sobre o livro Até Onde Podemos Chegar. E a Cidinha vai responder isso para a gente no próximo bloco. Até já!